Fala galera, meu nome é Luciano, sou professor aqui da Oficina do Estudante, professor de Biologia, e hoje eu estou aqui para passar uma dica para vocês sobre metabolismo energético. Como os organismos conseguem produzir energia, produzir o ATP a partir de compostos orgânicos. É isso que eu vou mostrar. Veja, para produzir o ATP é necessário que você utilize um composto orgânico. Pode ser um açúcar, pode, como a glicose, pode ser uma proteína, pode ser um lipídio. Nesse caso eu vou partir do pressuposto que a glicose vai ser utilizada como fonte de energia. A glicose que nós obtemos na alimentação, organismos heterótrofos, e os autótrofos produzem essa glicose, seja através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Veja, a glicose ela pode ser utilizada nessa via metabólica que envolve a presença do oxigênio. Essa via metabólica que utiliza a glicose juntamente com o oxigênio é o que a gente vai chamar de respiração celular aeróbia, que é feita, aliás, pela maioria dos seres vivos. Animais, plantas, algas, alguns fungos, algumas bactérias, protozoários, esses organismos utilizam a glicose como fonte de energia na presença do oxigênio. A respiração celular aeróbia, pessoal, ela vai, como eu disse, precisar da glicose, a matéria-prima, fonte de energia, o gás oxigênio, essa equação em vermelho aqui ela já está balanceada, e nesse processo a glicose vai ser metabolizada por completo, totalmente, a ponto de eu conseguir formar aqui, o meu lado esquerdo aqui eu tenho a formação de gás carbônico e água, são os produtos da respiração celular aeróbia, mostrando que a glicose foi totalmente degradada. Veja, a energia liberada da quebra da glicose foi convertida em ATPs. A produção bruta de ATPs é de 38 ATPs, no caso de eu estar analisando a produção total desses ATPs, sendo que, pessoal, os números mais atualizados, os cálculos mais precisos apontam que não é 38 ATPs, mas chega a um total de 32 ATPs. Não estranhe se você começar a anotar questões do vestibular já trazendo o número com 32. No entanto, vou manter o número padrão, o tradicional, 38 ATPs como uma produção bruta. Veja, há a possibilidade da glicose ser metabolizada, de ser utilizada em um meio anaeróbio, em um meio onde o oxigênio está ausente. Organismos que utilizam a glicose em um meio anaeróbio vão fermentar essa glicose. A fermentação necessariamente ocorre em um ambiente anaeróbio e eu vou me ater a apenas dois tipos de fermentação. A fermentação alcoólica, que como o próprio nome diz, vai produzir álcool, o etanol, e a fermentação láctica, que vai produzir o ácido lático. Vamos analisar o que acontece quando um fungo, uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, é fermento de padaria. Quando ele é utilizado, ele vai utilizar a glicose como fonte de energia. Se ele tiver em um ambiente aeróbio, ele vai utilizar a glicose na via respiração celular aeróbia. Isso se o oxigênio estiver presente. Mas se você colocar esse micro-organismo, esse fermento em um ambiente anaeróbio, ele vai utilizar a glicose como fonte de energia, só que realizando esse processo aqui, a fermentação alcoólica. Veja, o objetivo do fungo é quebrar a glicose para conseguir energia para a produção dos ATPs. E é isso que ele vai fazer. Só que em um ambiente anaeróbio, a produção aqui, o produto final vai ser gás carbônico e etanol. As enzimas do fungo, a via metabólica que essa glicose seguiu, que foi utilizada, produziu o gás carbônico, CO2, e o etanol, o álcool etílico. Notem, a energia liberada a partir da quebra da glicose na fermentação, o saldo energético é de apenas 2 ATPs. É uma quantidade bem inferior se comparada à respiração celular. O rendimento aqui é bem mais baixo.
Vestibular gosta de cobrar isso como? Primeiro você tem que saber que os produtos da fermentação alcoólica e a importância econômica desse processo. Quando você coloca o fermento biológico, o levedo, no pão, você faz a massa crescer. Mas por que a massa cresce quando você coloca o levedo ali? Porque ele vai utilizar o açúcar da massa, né, a glicose ali da massa, vai fermentar e com isso a produção do gás carbônico. O gás carbônico produzido ao tentar se desprender ali da massa, ele faz aquela massa ficar aerada, aquela massa crescer. Outra importância econômica da fermentação alcoólica, pessoal, é a formação do etanol, o combustível etanol. Aliás, você pode utilizar isso também para formar as bebidas alcoólicas. Quando você coloca um suco de uva na presença de uma levedura e coloca isso em um ambiente anaeróbio, sem oxigênio, põe aí um tonel e fecha aquilo, a levedura vai utilizar o açúcar do suco da uva, fermentar, produzir o etanol com o suco da uva. O que é o etanol com suco de uva? É o vinho. Se você pegar um suco de cevada e fermentar, você vai formar a cerveja. Tá? Além da fermentação alcoólica, existe a fermentação láctica. Essa fermentação láctica é realizada por certos tipos de bactéria, como os lactobacilos, mas também acontece na nossa musculatura, lógico, em condições anaeróbias. Na fermentação láctica, a glicose é metabolizada até formar duas moléculas de ácido lático. Notem, o ácido lático, pessoal, é aquele ácido lático que se forma na sua musculatura quando você faz um exercício muito intenso, muito vigoroso e não tem oxigenação suficiente chegando às suas células musculares. Naturalmente, o seu corpo não vai conseguir mais realizar a respiração celular. Não tem oxigênio suficiente. O que vai acontecer? Essa glicose vai seguir essa via metabólica, vai produzir ácido lático. Os ATPs foram obtidos, apenas 2 ATPs, novamente um rendimento muito baixo. Mas como um produto dessa fermentação láctica, ocorre a produção desse ácido lático, que acumula-se na musculatura, que causa dor, fadiga muscular e pode até causar cãibra. Tá? Importância econômica da fermentação láctica. Eu falei que determinados tipos de bactérias, como os lactobacilos, eles fermentam, né? Fermentam, por exemplo, o açúcar contido no leite. O leite fermentado, pessoal, ele vai, naturalmente, por conta dessa produção de ácido lático, o pH do leite diminui. Essa diminuição, essa acidez do leite faz com que as proteínas do leite fiquem com aquele aspecto de coalho e aquele coalho é utilizado para a formação de alguns queijos, iogurtes, coalhada. Economicamente falando, a fermentação láctica também é muito importante. Bom, essa era a minha dica. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e que isso possa ser útil para vocês no vestibular também, pessoal. Até mais!